Deus proporciona os meios para tudo e Ele tem o poder para todas as coisas. Nós só temos é de confiar nele. E sem mais delongas, um bom dia a todos. E aqueles a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar hoje, queria desejar um bom ano a todos. Um bom ano cheio da graça de Deus e o ano cheio de Deus nos nossos corações. Eu não trago uma mensagem propriamente bonita e uma mensagem cheia de bênçãos, uma mensagem cheia de prosperidade, mas trago uma mensagem que todos os anos são diferentes e muitas das vezes nós criamos expectativas acerca de novos anos, mas com Deus a expectativa é que Deus vai cuidar de todas as coisas. E a mensagem que eu trago hoje é acerca do objetivo mais nobre do homem, é arrepender-se do seu pecado. E esta mensagem pelo qual eu vou dar foi inspirada num livro que eu tenho estado a ler, que chama-se Quando Pecadores Dizem Sim, num capítulo que eu li de Dave Harvey, que o nome desse capítulo, se eu não me engano, é A Cirurgia, o Cirurgião e o Bisturi, algo do género. E ia pedir já, eu vou começar pelo fim, o fim deste pensamento, que é Salmos, o capítulo 51. Se puderem me acompanhar, não vamos ler o Salmo todo, vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 9, em que a base desse capítulo, desse livro, é isto. O objetivo desse capítulo é isto, e vai ser o contexto da minha mensagem. O objetivo é mesmo esse, o final, o resultado de todo este pensamento é este. É o Salmo 51, em que podemos ler assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, este é o objetivo pelo qual a mensagem que tenho de hoje é este. É nós reconhecermos que Deus precisa de lavar todo o nosso coração, toda a nossa mente, de tudo. E é normal que todos os anos que passam, muitas das vezes as pessoas têm por hábito colocar objetivos, fazer uma lista de metas e objetivos, e Deus não tem uma validade quando faz isso. Deus não tem um prazo. A cada ano que passa não renovamos automaticamente objetivos e metas. Muitas das vezes temos esse velho hábito de criar listas e objetivos, cumprir essas metas, e muitas vezes até essas metas são objetivos espirituais, e criamos objetivos e metas espirituais que até são saudáveis. E querer crescer e querer evoluir é bom. Isso é algo que é bom. Procurar crescer espiritualmente é bom, é saudável e dá-nos propósito para nós vivermos a nossa vida. Queremos crescer no nosso relacionamento com Deus, queremos crescer no nosso relacionamento com a Bíblia, queremos crescer no nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé, e isso é bom, são metas boas e são metas legítimas, mas eu fico sempre com aquela sensação de que estamos a colocar prazos no poder de Deus nas nossas vidas, porque Deus, quando opera no nosso coração, Ele não coloca prazos. O nosso prazo não é o prazo de Deus. O nosso prazo, por vezes, de ano a ano,
Achamos que Deus já trabalhou o que tinha a trabalhar e partimos para outra. Quando Deus ainda está a trabalhar coisas do ano anterior, neste novo ano que vai seguir e nós não sabemos, mas só temos de confiar nele para o fazer. Mas parece mal eu estar a falar acerca de evolução, que eu falei. Mas quando eu falo acerca desta evolução, falo acerca de mudar para melhor. Evolução, neste sentido em que eu falo aqui, é no sentido de mudar para melhor. É necessário nós mudarmos para melhor e cada ano que passa, o nosso objetivo tem de ser mudar para melhor. Só que o problema dessa mudança, de podermos mudar para melhor, somos nós. Nós atrasamos esse processo, nós impedimos essa evolução que Deus deseja fazer em nós. E o maior problema dessa evolução é a nossa natureza pecaminosa. O Espírito Santo deveria ser a voz que fala mais alto no nosso coração. Mas parece que muitas vezes nós temos a tendência e queremos manter um relacionamento com o nosso pecado. Queremos alimentar os nossos desejos, do nosso íntimo, que no fim isso só nos deixa muitas vezes no vazio e traz-nos amargura. E é necessário encarar os nossos pecados todos os anos, todos os dias. Temos de confrontar a nossa natureza pecaminosa e precisamos de deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração e ter o domínio completo sobre ele. E isso é importante. O Espírito Santo, quando entra no nosso coração e quando nós nos enchemos do Espírito Santo, as nossas necessidades tornam-se visíveis. Nós conseguimos perceber quais são as necessidades na nossa vida e dá-nos uma nova visão para que nós possamos melhorar e mudar para melhor. O Espírito Santo muitas vezes fala ao nosso coração através de outras pessoas e isso é uma realidade que muitas vezes podemos apreciar na Bíblia ao estudá-la. E como Deus, ao longo de toda a Bíblia, Ele usa pessoas para tocar no coração de homens, como usa a palavra de Deus para tocar no nosso coração. Eu gostava que pudéssemos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Eu não vou ler o capítulo todo, mas vou tentar de uma forma resumida dar a ideia do que fala aqui. Eu sei que muita gente já conhece o que relata o capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, mas é sempre bom relembrar. O que relata aqui este primeiro capítulo do livro de Samuel, o primeiro livro, este capítulo 11, relata acerca da história do pecado de David. David era rei da nação de Israel e certo dia, naquela altura, andavam em batalhas com outros reis, mas David, eu compreendo, né? Consigo-me pôr um pouco no lugar dele. Às vezes as batalhas são exaustivas a nível emocional, a nível físico, e isso deixa, certamente, ficamos cansados e sentimos a necessidade de descansar, e eu percebo que David, nessa altura, talvez tenha sentido o mesmo. Não está aqui escrito, Deus não fez questão de escrever que David estava cansado, precisava tirar uma folga. Mas muitas das vezes é assim na nossa vida, nós sentimos-nos cansados, nós sentimos exaustos e precisamos tirar um tempo. Mas o que vamos fazer com esse tempo está nas nossas mãos. Se realmente esse tempo vamos usar para nos aproximarmos mais... É isso, 2 de Samuel, peço desculpa. Eu tinha aqui bem e disse mal. O segundo livro de Samuel, peço desculpa. Capítulo 11. Eu tinha aqui escrito bem e disse mal. Então sabemos que, lendo o versículo 2, e aconteceu que, à hora da tarde, que David se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Às vezes acontece destas coisas. Nós estamos na nossa vida e somos tentados, tentações, provações aparecem-nos. E David, esta foi a provação dele. O que é que ele fez com o seu descanso? Seguindo para o capítulo 4, então enviou David mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ele. Entre parênteses, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Então David decidiu convocar esta mulher para a sua presença
E podemos saber que aquilo que ele fez não foi o correto. Ele alimentou os seus desejos carnais, alimentou o seu pecado, num tempo em que supostamente era para descansar, ele decidiu não descansar. Seguindo no capítulo 6, depois de... O versículo 6, sim, peço desculpa. O versículo 6, depois de ver tudo isto, é óbvio que ele com certeza sabia que o que fez não estava certo, e mandou Joabe dizendo para trazer Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a David. Então aqui chamou este homem para começar então com uma decadência daquilo que podemos ver neste relato que não tem fim. Seguindo para o versículo 14, e sucedeu que pela manhã David escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: pondo a Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Ou seja, David cometeu um pecado e decidiu fazer ainda mais outro pecado. Ou seja, não vou qualificar a gravidade da situação, mas o que quero referir aqui é que pecado trouxe pecado. E se pudermos continuar a ler no versículo 26, ouvindo depois a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passado o nojo, enviou David e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que David fez pareceu mal aos olhos do Senhor. David, rei de Israel, escolhido por Deus, conhecido como ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem com o coração de Deus, mas ainda assim um pecador como qualquer um de nós. O pecado que David cometeu, e muitas das vezes quando nós nos deixamos levar pelo pecado, nós podemos aqui, através deste relato, ter a noção que quando nós entramos em pecado, o pecado leva-nos a cometer loucuras. E podemos ver que David foi loucura atrás de loucura. E eu sei que muita gente já leu acerca desta passagem, já leu acerca dessa história, mas eu não sei porquê, todas as vezes que eu subo aqui em cima, parece que o meu tema de pensamento, aquilo que eu tenho sempre a estudar, é rondar sempre do mesmo. Mas eu sinto que Deus quer dizer alguma coisa, principalmente a mim. Deus está a falar, antes de eu poder partilhar alguma coisa aqui, Deus partilha comigo. É porque Deus quer me ensinar a mim. E o que eu estou a fazer unicamente hoje é partilhar convosco algo que Deus falou ao meu coração. E certamente eu precisava de aprender algo acerca deste tema. Apesar de já ter lido isto várias vezes, apesar de em estudos já termos elaborado estudos acerca disso, ainda havia algo a extrair acerca disso. E aquele capítulo daquele livro inspirou-me para isso. Porque eu também sou pecador. Eu reconheço que não sou melhor que David. E também sei que a perversidade causada pelo pecado não tem limites. E nós podemos pecar de tal maneira que acabamos por ficar até nós surpresos com o facto de que nós fomos capazes de fazer tal coisa. E o pecado cega completamente o nosso entendimento, cega a nossa lógica, cega a nossa visão, como podemos ver em David. E seria bom se nós pudéssemos aprender com os outros. Seria mesmo muito bom para nós não sofrermos na pele com aquilo que David sofreu. Nós não conseguimos ponderar, não conseguimos analisar as consequências das nossas ações como David. David não pensou naquela mulher, no que estava a fazer aquela mulher. David não pensou no que estava a fazer à sua esposa. Não pensou no que estava a fazer aos seus filhos. Não pensou no que estava a fazer à sua nação, a nação de Israel. E é isso que faz o pecado. O pecado tira qualquer lógica da nossa mente e nós deixamos de pensar nos outros. Deixamos de nos preocupar com os outros. E por muito que eu ache que seja capaz de fazer alguma coisa para ocultar tudo isso que eu faço, todo o pecado que eu cometo e tudo aquilo que eu faço contra Deus, contra mim e contra os outros, por muito que eu tente apagar o rastro e os vestígios de todo o meu pecado, das minhas práticas pecaminosas, por tudo o que eu faço no oculto, onde homens não podem ver, Deus vê no oculto.
Deus também vê aquilo que nós fazemos no oculto. Nós é que nos esquecemos que Deus está lá. Nós é que nos esquecemos que Deus está a ver e Deus é omnipresente e Ele consegue ver todas as coisas, consegue estar em todo o lado. Consegue ver o meu pecado, consegue ver o pecado do Nando, consegue ver o pecado do Fernando, consegue ver o pecado de todos nós que estamos aqui. Só que nós esquecemos que Ele está lá porque muitas das vezes quando caímos no pecado, caímos na tentação, por não o estarmos a ver ali, por naquela hora Ele não estar ali, nós não o estarmos a ver fisicamente, achamos que Ele não está a ver. Mas na verdade é que Ele vê. E Ele está atento, Ele não dorme e ainda assim ama-nos, não nos abandona, é justo e vem ter connosco. E passando para o capítulo seguinte do segundo livro de Samuel, capítulo 12, podemos ver que Deus tomou medidas. Deus mostrou que estava presente, Deus mostrou que estava lá, mas não foi o próprio Deus que foi lá. Deus enviou alguém, enviou Natã, como podemos ver aqui no capítulo 12, do versículo 1 a 7, que eu vou passar a ler. E o Senhor enviou Natã a David, e entrando ele a David, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu pecado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o Senhor que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a David: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. E eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Podemos ver que Deus tomou medidas e chamou este homem Natã. Natã não era qualquer homem. Natã era um homem verdadeiro, o homem de Deus. Era seu mensageiro. Natã era um servo de Deus e, acima de tudo, era amigo de David, amigo do rei. E era um homem conhecido pela sua fidelidade. Ele era sempre usado por Deus para comunicar com David. Era esse o homem que Deus usava para comunicar com o rei. E Deus enviava este homem a David, que também era um pecador, como David, também era homem, como nós. E também tinha a natureza pecaminosa como qualquer um de nós. E enviou-o numa missão. E essa missão não era uma missão qualquer, era confrontar David. Natãs são necessários nas nossas vidas, mas não é qualquer um que pode ser Natã. Não é qualquer um que está qualificado para ser Natã. Natã foi um fator importante nesta história de David. E Natã conseguiu cumprir com a sua missão, que é esse o objetivo de qualquer homem que é enviado por Deus para confrontar algum homem que cometeu pecado. Natã conseguiu fazer com que David analisasse o seu próprio coração, pensasse naquilo que fez. David arrependeu-se do que fez. E essa era a verdadeira missão de Natã. Era conseguir ser usado por Deus para tocar no seu coração. Nós podemos achar que a missão dada a Natã era de simplesmente ir lá, julgava David, revelava todo o estado da sua decadência,
e agora ficas aí a pensar naquilo que tu fizeste. Não, Natan era seu amigo. Natan amava David como Deus amava a David. E Deus só podia amar alguém que amava a outra pessoa, não podia mandar nada mais, nada menos do que este homem. E Deus certamente não se contenta com o facto de perder alguém para o seu pecado, perder alguém para o pecado. E Ele quer que todos nós possamos evoluir, que todos nós podemos mudar para melhor, apesar de tudo o que nós possamos fazer contra Deus. Ele quer nos tirar da nossa natureza pecaminosa, tal como Ele já fez com o Senhor Jesus Cristo quando o entregou à morte por nós. Ele queria tirar-nos da condenação do nosso pecado, desta natureza. E das consequências disso, que era a morte, a separação de Deus para sempre. E esse é o objetivo de Deus e sempre foi. Ele nunca quis que o homem se perdesse. Mas Natan, quando foi escolhido por Deus e foi enviado por Deus, eu posso notar três qualidades que o qualificaram a confrontar David. E Deus sabe o que faz. Deus não brinca em serviço. Ele é um ser sábio. Ele é a sabedoria, Ele é o amor, Ele é a justiça. Ele sabe tudo. E Deus envia Natan, que contém estas três características. Contém sabedoria, coragem e mansidão. Eram três qualidades necessárias para confrontar este homem que estava em decadência, que cometia pecado atrás de pecado e cada pecado parecia um pecado maior que o outro. E este homem demonstrava sabedoria porque ele sabe como chegar ao coração de David. Só um homem que ama outro homem sabe chegar ao seu coração. E ele sabia chegar ao coração de David. Coragem, porque apesar de David ser seu amigo, ele não deixava de ser rei, não é? E não é de ânimo leve que nós vamos confrontar alguém que é rei e que temos a noção da sua decadência, do seu estado, do seu pecado. Nós não temos a noção qual vai ser a reação dessa pessoa ao ser confrontado com aquilo que fez, porque se ele já com receio, com medo de ser confrontado ou ser julgado por aquilo que fez, já depois de dormir com a esposa de Urias mandou matá-lo, então o que é que ele poderia fazer com um homem que simplesmente ia lá e dizia: olha, David, o que tu fizeste não está certo. Mas isso revela coragem por parte dele, porque ele confiava em Deus, ele sabia que Deus o protegia, Deus era com ele. E ele foi porque ia na confiança do Senhor. E a mansidão, porque ele não se dirigiu a David com um tom acusatório. Nós não podemos tirar tons de fala aqui quando lemos a passagem, mas podemos ver que ele não foi lá para acusá-lo de alguma coisa. Mas ele humildemente tentou alcançar o seu coração e tentar mostrar que ele não estava bem. Como é que nós podemos adquirir estas qualidades? Eu peço desculpa, vou tomar mais um pouco do tempo, apesar de já ser meio-dia, mas não vou demorar muito mais. A origem da sabedoria está num coração cheio de temor a Deus. E para ter acesso a essa sabedoria, nós temos de manter uma relação extremamente sólida em oração e uma relação honesta e séria com a Bíblia. Se queremos ser este homem como Natan, era um homem que andava próximo de Deus, era um homem que ouvia a Deus e mantinha um relacionamento para Deus. Nós, para adquirirmos isso, esta é a maneira mais fácil e mais prática de nós podermos ter essa sabedoria. Oração, estudo e leitura. E eu contra mim falo porque deveria ler muito mais do que aquilo que leio. Coragem. A origem da coragem está num coração que confia no Senhor e crê firmemente que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer situação que supera as nossas capacidades. Certamente Natan sabia que ele não era capaz de fazer David arrepender-se, mas ele sabia que Deus era grande e Deus era justo e que Deus ia usá-lo. E aí se revelou coragem de parte dele. E nós também temos de ter essa coragem porque é Deus que comanda as nossas vidas. Independentemente da situação e independentemente de nós acharmos que não somos capazes, nós temos de ter coragem porque Deus torna-nos capazes. E Deus usa-nos de maneira que nós jamais imaginávamos que Ele fosse usar. Ele fez isso com Natan e quer fazer com cada um de nós. E a mansidão, a origem da mansidão está numa consciência humilde e num coração cheio de amor. É necessário nós termos muito amor no nosso coração
E esse amor é aquele amor igual ao que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 5 e 6, eu passo a citar, que é: o homem manso não busca os próprios interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Infelizmente, eu pessoalmente sou uma pessoa que se enerva facilmente. Eu assumo, porque essa é uma das minhas fraquezas. O meu desejo é crescer mais em mansidão, ser um homem segundo o coração de Deus. E quando eu não sou manso, eu tenho sempre a tendência de julgar alguém. Quando alguém faz alguma coisa menos boa, alguma coisa que eu não acho correto, a minha tendência é logo julgar, é logo desprezar, é criar uma lista dos insuportáveis. Aquela pessoa é insuportável, não estou para isto. Mas isso revela, só mostra que eu sou orgulhoso, mostra que eu tenho o pecado no meu coração e o pecado habita no meu coração. E eu tenho de lutar contra isso, eu tenho de ser manso. E o verdadeiro homem manso não se coloca acima de ninguém. O verdadeiro homem manso consegue pôr-se no lugar do próximo, consegue olhar para o próximo e dizer: eu não faria melhor, mas o meu desejo é continuar a ser o melhor amanhã daquilo que fui hoje e daquilo que fui ontem. Sou hoje e fui ontem. O homem manso ama com paciência. Ele percebe que todos têm o direito a arrepender-se dos seus pecados. Todos nós temos o direito a arrependermos. Ninguém está acima de ninguém para definir quem é que se pode arrepender e quem é que não se pode arrepender. Se Deus ama a todos, quem somos nós para dizer que aquele sujeito cometeu um pecado de tal maneira que não tem o direito a arrepender-se? Mas ele tem, tal como tu tens, tal como cada um tem. E esse arrependimento pode levar muito tempo. Esse arrependimento pode levar anos, dias, semanas, meses, o tempo que for. Mas o homem manso espera, não desiste e fica sempre do lado daquele a quem ele quer que se arrependa verdadeiramente. E esse é o objetivo mais importante, e é o verdadeiro objetivo, é o verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente acusar alguém, mas levá-lo ao arrependimento. E no final podemos ver que o relacionamento entre David e Natã não ficou amargo nem distante. Eles ficaram próximos. Natã não deixou David, não deixou o leito de David. Natã sempre esteve com ele nas ocasiões difíceis da sua vida, e foram muitas, porque a consequência do seu pecado, elas apareceram. E Natã esteve lá para o consolar. É preciso compreender que nós temos todos, principalmente eu devo-me policiar todos os dias, eu devo me encher do Espírito Santo, e como David acaba por mostrar no Salmo 51, ele sentia e temia que Deus o abandonasse. Após tudo aquilo que ele fez, ele temia que o Espírito de Deus já não fosse mais com ele. E nós também deveríamos ser assim. Nós deveríamos temer que todas as nossas ações Deus deveria estar presente. E muitas vezes nós não revelamos temor em muitas atitudes que nós temos, que revelam que não temos o Espírito Santo no nosso coração. Nós precisamos de nos policiar acerca disso. Jesus Cristo não morreu para que eu fosse continuasse a pecar, para que eu continuasse sujeito a esse pecado. E o meu objetivo a cada ano seja realmente esse: eu ser um reflexo de Jesus, ser grato por aquilo que Ele fez e continuar a fazer na minha vida e pelo que tem feito por mim. E em oração, em nossas casas e nos nossos trabalhos, e sempre que podemos, devemos pedir a Deus que nos mostre e nos ajude a perceber em que áreas da nossa vida eu preciso melhorar. Em que áreas da nossa vida eu preciso ser mais parecido com Jesus. Esse é um objetivo claro e que acho que é um objetivo que para mim é importante e espero que seja para todos vós, cada ano que passa a ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E para terminar, eu gostava de só terminar com estes dois versículos da segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e, acima de tudo, que possamos viver uma vida longe do pecado e perto do amor de Deus, e que possamos ser usados por Ele para reconciliação e não para separação. Que o Senhor nos abençoe.